Oi, Camila. Olá, tudo Tudo bem? bem? Tudo, e você, tudo bem? Na medida do possível, Indo. sim. Já te adianto que a maioria das perguntas que fizeram foi: como está a Itália com o Do babado. coronavírus? Sim, eu imagino, É, porque eu recebo diariamente a pergunta dos meus amigos lá do Brasil para saber como é que tá e tal. E só se fala nisso, né? Infelizmente. hoje a Organização Mundial de Saúde decretou que é uma pandemia mesmo, né? Já passa, uma outro grau, uma outra categoria, né? Tipo, deixa de ser Exato. epidemia e passa a ser uma pandemia, que é muito mais difícil de controlar. Né? Então É, eu imagino que vocês estejam passando tempos difíceis aí, né? sim, a gente tem evitado sair de casa, né? E saiu Uhum. um novo decreto agora, no final da tarde, dizendo que exceto supermercados e farmácias, todos os restaurantes, enfim, bares, tudo tem que estar fechado até o dia 13 de abril. Fechados. Exato. Então E isso agora acaba é afetando muito a economia, a vida de todo mundo, enfim, deve ser total, bem, né? bem complicado, né? Total. É bem triste. A situação é Mas bem vamos tentar falar de de coisas coisa boas boa. hoje, né? Exato. Já basta o que a Conta, gente vê se na apre... TV. É verdade. Se apresenta, conta um pouquinho como é que você foi parar aí na Itália, como foi essa decisão, porque você está aí, enfim, fala um pouquinho como que você foi parar aí. Bom, eu fiz uma colinha porque eu não tenho o costume de fazer live, né? Até te falei. Bom, meu nome é Camila, eu tenho 32 anos, sou arquiteta de formação no Brasil, assim como você. Sim, sim, sim. E eu sou casada com um cidadão italiano, né? Ítalo-brasileiro. Tá. E desde o tempo da faculdade eu já tinha esse sonho de morar fora, de viver essa experiência. E é um Uhum. pouco, há mais ou menos 8 anos atrás, quando a gente se conheceu, o Rodrigo, que é o meu esposo, ele já vinha desse mundo, né? Ele já tinha morado fora, ele já tinha morado em outros 3 países. E aí surgiu aquela lampadinha, sabe? Acho que agora vai, acho que Tipo, é agora agora. Uhum. acho que vou conseguir, né? Vou conseguir Aham. realizar esse sonho. Então, meio que juntou a vontade dele de já não morar mais no Brasil, porque ele já tinha morado em outros 3 países, com o meu sonho, né? Então, a gente resolveu vir para cá, que era o país que, enfim, ele tinha mais gostado, Uhum. por conta da cultura, por conta do clima. E aí nós decidimos vir para cá. Então, por ele Tá. ter a cidadania Ele tem a italiana, né? cidadania. Uhum. Exato, isso já facilitava para nós. Então, por isso que eu vim parar na Itália. E hoje você tem a cidadania por ser casada com ele? Na verdade, Ou ainda não? não. Ainda não. Eu tenho um permesso de soggiorno, que é um visto, né? Um visto Uhum. de Um visto permanência na permanente, Itália. né? Uhum. Isso, exatamente. Porém, o que acontece? É um visto que você, por ser casada, você dá entrada aqui. Então, você tem um período de permanência na Itália ou de tempo de casamento para daí solicitar o reconhecimento de cidadania por casamento, né? Que é o que o pessoal também faz através do consulado no Brasil. Então, eu Sim, só sim. posso requerer essa cidadania depois de 2 anos de Itália ou 3 anos de casamento. E como nós temos. Vamos fazer. Ó, não posso errar. A gente vai fazer 2 anos de casamento esse ano. Então, muito provavelmente eu faço até pelo tempo de residência aqui, mas é um Vai ser mais processo difícil. longo, né? Então Então, vocês estão aí, vocês casaram e foram para aí, mais ou menos isso. isso. O Rodrigo, o meu esposo, já morava aqui, né? Ele voltou para o Uhum. Brasil e eu sempre estive lá, vim para cá a turismo uma vez em que ele estava aqui. E daí nós resolvemos vir para cá, viemos juntos, né? Hoje eu tô na Itália, vai fazer 2 anos, né? E a Tá. gente resolveu vir de vez, mas ele já estava aqui antes de mim, né? Ele já tinha um pouco, já conhecia um pouco da Itália, né? Enfim, da cultura e tudo mais.
E quando vocês pensaram em Itália, vocês já pensaram de cara em Roma ou foi questão de oportunidade, pensar mesmo em mercado de trabalho? O que que É, foi que na, definiu na, assim? na verdade, não. Assim, eu acho que todo mundo tem esse sonho, né, de repente mudar para um Uhum, país e mudar exatamente para uma capital ou para uma cidade grande. Na realidade, para uhum, nós, foi uma questão de trabalho, né? Meu marido, ele é jogador de futebol, então uhum, existiam algumas possibilidades, tanto para cá como para qualquer outra região, né? Até ano aham. passado, nós morávamos numa cidade aqui do lado. É porque, assim, se tratando da Itália, é como se fossem É bairros no tudo muito Brasil. perto? Exato. Uhum, Então, só que pertencia à Latina e não a Roma, onde eu tô hoje. uhum. Mas é tudo questão de 15 minutos. Então, como ele joga bola, né? Houve essa oportunidade no clube aqui, nós viemos para cá, mas assim, poderia Tá. estar em Em qualquer qualquer outra outro lugar. cidade, exatamente. É. Meu marido já morou na Itália, ele morou em Parma por um ano, mas Ai, ele que foi legal! já sabendo que ele ia ficar só um ano, assim. Ele foi fazer Ah, uma parte do, acho que era doutorado, era por, ai, que tipo, legal! foi por causa do trabalho dele para Uhum. fazer um estudo específico na universidade e depois voltou. Mas ele adorou a experiência e era uma cidade muito pequena. E Ah, era muito então. diferente da realidade, assim, né? Exato, assim, eu não tive a experiência de viver numa cidade pequena, mas eu tenho vários amigos que estão em cidades menores. Porque a Uhum. cidade onde eu morava aqui era mais ou menos do tamanho dessa. Aqui tem em torno de 50 mil habitantes, né? A gente tem cidadezinhas de 2.000, A então, cidade que você tá hoje é qual? Anzio. É uma Anzio. cidade que pertence à região de Roma, né? Eu não estou Tá. no É como grande se fosse região centro. metropolitana, sim, mais ou menos? Exatamente, Tá, exatamente. Eu tô a 50 minutos de carro do grande centro, né? Digamos, do centro histórico. tá. Então, é como a gente até não pensa como uma região metropolitana ali de São Paulo, porque aí acho que talvez a distância seja bem Seja maior, né? maior, é. É, mas é mais ou menos isso. A Porque é ideia tudo seria muito perto. essa, né? É tipo, você depende de certas coisas você faz em Roma por ser a referência maior, mais próxima, né? Mas a sua vida Exato. é essa cidade mais periférica. Aqui a gente tem supermercados, tem todo tipo de serviço está próximo, né? Inclusive, não é que a gente tem Uhum. que acabar indo para Roma, mas lá a gente tem milhões de opções, né? Como capital, eu acho que se não for a cidade mais populosa da Itália, é a segunda. Então, tudo que a gente não tem aqui, muito mais a gente encontra em Roma. Então, É, eu falo mais como referência de algo muito específico. Sei lá, você vai vir para o Brasil, você vai pegar o voo de Roma. Se você morasse perto de exato. Milão, você pegaria de Milão ou de Nápoles. Enfim, é só Isso aquela cidade maior como referência, né? Exato, é isso mesmo. E, na verdade, foi Tá, um e vamos. sonho, né? Principalmente para nós que somos da área de arquitetura. Eu nunca me imaginei ver tudo Sim, aquilo que eu vi na faculdade aqui pessoalmente. era exatamente isso que eu ia entrar agora nesse assunto, assim. É, eu gosto muito, muito da Europa como um todo, mas eu adoro a Itália. E quando eu fui, foi tipo a realização de um sonho. Porque eu Ah, tinha com estudado aqueles certeza. lugares. E aí, É tipo, você muito chega doido, lá, né? é muito doido. E é, tipo, muito, tipo, Verdade. é de verdade. É, Eu porque acho que aí a você sensação é começa. diferente para quem estudou mesmo, sabe? Não é só ver as ruínas, né? É muito mais do que isso. Para Aham. nós é você passar pelas ruas. E assim, não tem como. É a Como cidade, não é uma coisa tipo, ah, você vai ali naquele lugar, vê o ponto turístico, ah, aqui aconteceu tal coisa. Tipo, não. Você é tá a andando, cidade. é a cidade. É muito É. impressionante mesmo. E principalmente para quem tem a oportunidade de vir para cá e ir para N cidades que tem na Itália, né? Porque assim, é impossível dizer qual que é mais legal, qual que não é. São N tipos de passeio que você pode vir, né? N Aham. cidades, que são muito diferentes, né? Sim, Mas sim. Roma com certeza tem um brilho diferente, né? Tanto que muita gente, né, tem o sonho de conhecer a Europa e tal, e o que eu vejo muito
é quando as pessoas vão pela primeira vez, elas querem abraçar todas as oportunidades. Então, elas querem conhecer 10 países em 30 dias. Eu lembro Isso que é quando eu bom. fiz essa viagem para a Itália, eu falei, eu quero conhecer a Itália. E eu conheci só um pedacinho, fiquei 20 dias e conheci só uma pequena parte. Assim, tem muita coisa e é um país que muda as paisagens muito rapidamente. Então dá para ir Exato. para praia, dá para ver vulcão, dá para esquiar Onde no eu moro aqui é inverno. exatamente no litoral. Eu tô a 500 metros da praia. Então, eu tenho Roma de um lado e a Sim, praia do sim, outro. é verdade. Tem muita Deixa eu te coisa. perguntar outra coisa. Hoje você trabalha com arquitetura ou não? Não, na verdade, eu vim para cá com toda a papelada, né? Porque quando você sai, eu não sei, isso eu vou falar da Itália, tá? Não sei como funciona nos Uhum, outros países. Eu sei que uhum. tem um pouco em relação à União Europeia e tal, como Sim, funciona. sim. Mas eu juntei toda a minha documentação, fui até o consulado italiano no Brasil para poder trabalhar, para poder atuar com a minha profissão na Itália. Então, assim, Uhum. primeiro de tudo, você tem que fazer esse passo lá, para daí então vir para cá e ir até o ministério, que é aquele órgão como se fosse o CAL para nós no Brasil, Uhum. onde ele vai, né, Vai na validar o seu verdade, diploma, né? isso, ele vai analisar tudo que eu fiz no Brasil para depois dizer, olha, então tá, então você pode atuar. E não é bem assim, né? Uhum. Infelizmente não, felizmente aqui o estudo é muito mais rigoroso. Uhum. Então, falando da nossa área, que é a área de arquitetura, eu tenho que fazer outros 2 cursos que eles chamam como se fossem matérias, que acabam faltando aí no Brasil, eu tenho que fazer aqui. Então, em agosto do ano passado, eu entrei aqui na faculdade, na Università Roma Tre, Uhum. e eu estou finalizando esse curso, né? Eu já Tá. finalizei um e estou no finalzinho de um outro, exatamente para daí poder entrar na área de arquitetura. Então, além do, né, mais difícil para a gente sair do nosso país e recomeçar, principalmente na área, né? Sim, sim. Além disso, eu tenho que realmente ter essa validação em mãos, né? Para daí conseguir trabalhar de fato num Aham. escritório, enfim. É porque, assim, na verdade, eu vou falar da arquitetura também, porque é a nossa realidade, mas você tem uma profissão que é arquitetura e urbanismo. Tem diferenças dentro do próprio Brasil. Tem faculdades que vão dar um enfoque, você vai ter o mesmo título, mas tem profissões que tem universidades Exatamente. que vão dar um enfoque maior do urbanismo, outra vai dar Uhum. um enfoque maior da arquitetura de interiores, outra vai dar um enfoque maior do restauro, mas continua sendo a mesma profissão que é regulamentada por um único órgão. Quando você Exatamente. extrapola o território nacional, são outras regras. Então tem profissões que às vezes nem existem num outro país, e tem profissões que têm muito mais na grade curricular. O que deve ter acontecido com você é que na hora que eles foram fazer a compatibilidade da grade curricular, provavelmente você fez matérias no Brasil que eles não têm lá. Inclusive, aqui, o nome do curso nem tem urbanismo, é só Não tem. arquitetura. É outra faculdade, E digamos assim. adivinha só qual é o curso que eu tive que fazer aqui, né? Que não vai ser nem novidade. O que falta para eles, que eles alegam de cara, é o restauro, né? E pelo menos eu, quando fiz a faculdade, eu fiz, sei lá, um semestre de Eu fiz um restauro. semestre. Exatamente. É Exatamente. Um muito pouco semestre. em relação assim, o tanto que eles Aham. realmente, sabe, mergulham nessa matéria. É muito doido, assim. É muito interessante, eu amei. Porque eu já Aham. gostei na época aqui, então não tenho o que falar. Mas é realmente o que você falou. E Independente da nomenclatura, enfim, cada universidade vai focar em alguma coisa, né? Focar em uma área. tá. Então, no caso, você tipo teve aula em italiano e não foi aula de italiano, foi aula de arquitetura em Não, italiano. não, Como foi foi aula. isso, assim? Foi pesadíssimo. Vou te falar que foi mais difícil do que eu imaginei, porque eu imaginei que fosse difícil, mas não tanto. Foi como se, Aham. assim, é tão maçante, porque a faculdade aqui, Cansa, né? Pensar em outra língua. não, você não pode piscar, né? Você tem que ficar
se você piscar, se você beber uma água, acho que você perde. Já passou. E assim, eu acho que para as pessoas que estão aqui há mais tempo, eu acho que é mais tranquilo. Eu tinha a ideia de começar isso no ano passado, quando eu vim para cá. Graças a Deus eu não fiz, porque eu com certeza não ia conseguir desistir render, no meio né? do caminho. Então, assim, no início das aulas, você vai meio que por dedução, né? Você vai tentando e tal. E aí tem uma hora que você começa a entrar melhor as coisas, mas realmente assim, além de ser difícil até para os próprios italianos, porque eu tô dentro É de uma uma matéria turma, difícil, né? exato, e além dela eu faço mecânica, que piorou, Nossa. entendeu? E além de ser difícil para os próprios alunos, porque eu tô dentro da sala de aula como se eu fosse uma aluna do terceiro ano, segundo ano, enfim, eu tô no meio deles, né? Eu vejo que é difícil para eles, imagina para nós, né? Principalmente para mim, que estou aqui, né? Vou fazer 2 anos, e assim, o meu contato real, onde eu consegui mesmo conversar, que eu me senti mais livre e mais à vontade com o italiano, faz, 1 ano. Então, assim, é complicado, né? Não é fácil. Mas eu acho que a força de vontade é tudo E a nessa vida. necessidade também, né? Tipo, você tem, Exato. ou vai. Tipo, não tem outra Ou eu opção. desisto, mudo de área, faço outra coisa, ou eu ingresso nisso, entendeu? Mas Aham. assim, eu acho que foi muito valioso para Uhum. mim, porque até pelo fato de aprender um pouco da área em si, né? As terminologias, enfim, as palavras, eu acho que foi excelente. E eu, assim, sinceramente, aprendi 1 milhão de coisas nesse um semestre, sei lá, do que de repente 1, 2 anos ali na faculdade, assim, falando sinceramente, porque Aham. a É que o didática é enfoque é muito outro, né? diferente. A didática é muito diferente. E Mas vocês tiveram a ter aulas práticas, assim? E, tipo, visitar tudo. monumentos? Sim, porque assim, o restauro é realmente a visita em loco, Uhum. você aprender as medições, enfim, assim, são todos os passos. É uma Desde outra quando você... experiência, né? Exato, desde quando você pega um edifício lá de 500, sei lá, ano 500, desde o passo de fazer o levantamento dessa obra até o finalmente, até você apresentar um projeto, por que você está mexendo esse tijolo de lugar, é assim, Aham. não tenho o que falar, é realmente um mergulho no restauro da história da arquitetura, muito legal. Ah, bacana. E você é a única estrangeira na sua turma ou não? Na minha sala tinha, na verdade, no meu grupo de trabalho tinha uma pessoa de Montenegro, não sei nem como é que fala, montenegrense, eu acho, né? Deve ser. Mas assim, aqui na Universidade em Roma tem muita gente que faz o Erasmus, né? Que é Hum. o Erasmus tem até no Brasil, eu já tinha ouvido falar, como se fosse um intercâmbio, você participa lá de uma seleção nas universidades do Brasil e você vai para fora. Você Ah, deve tem a ser tipo Ciências Sem Fronteiras, né? Alguma coisa assim, que a pessoa passa, tipo, acredito que faz sim. um semestre ou 2 semestres numa outra universidade que tem convênio e depois Mas volta. eu acho que aqui você faz a universidade Ah, toda? inteira. Ah, tá. E assim, eu vi muita gente da Espanha aqui, vi mais um pessoal da Europa, mas por coincidência, minha professora me falou: ah, tem uma Camila brasileira aqui no, Olha. no outro ano. Eu falei, sério? Ela falou sério. Nossa, muita coincidência, né? Ter o mesmo nome que eu e ser brasileira. Ou ela estava confundindo, ou de fato tinha mesmo. Mas tem bastante estrangeiro, sim. Mas eu vi mais assim da região da Europa. Mas tem bastante. Tá. Tá. Então, agora vamos falar de ponto turístico, assim. Roma tem muita coisa para ver, Cada né? esquina tem Muita, uma muita, igreja, muita. uma praça. Eu Eu não até. consigo dizer quantos dias, no mínimo, assim, para a pessoa, porque também isso vai variar muito do que é interessante para a pessoa. Se ela for muito ligada à Exatamente. história, à arte, Uhum. Não, é tem gente infinito o tempo. que não curte um museu, né? Prefere ver todas as outras, fazer um passeio pela rua, ver Aham. praça, ver, mas não curte entrar em museu. Então, assim, realmente o que você falou, depende muito do que você vai querer ver, né? Normalmente, quem vem para Uhum. Roma, eu acho que tem um pouco desse interesse, né? Sei lá. Sim, sim, sim. Mas Aí, eu acho que para fazer uma visita bacana aqui, eu acho que
pelo menos 4 dias, porque assim, Roma tem muita coisa mesmo, muita coisa. Sim, né? tem muita coisa. 4 dias intensos, é. Exato, porque assim, você tem o Coliseu, né? Tem assim os pontos turísticos que você não pode deixar de ver. Não tem como vir a Roma e Uhum. não ver esses pontos, que são o Coliseu, a Praça do Vaticano, Fórum o, Romano. o Museu Vaticano, né, que é gigantesco. Então, Sim, normalmente quem curte a arte, quem curte o museu, fica pelo menos um dia lá. Então, você vê que é que lá que fica a Capela Sistina, né? exato, e lá, se eu não me engano, Uhum. são 4 ou 5 museus lá dentro, né? Então é extenso real, assim. Acho que só perde para o Museu do Louvre em Paris, se eu não me engano, de tamanho. Sim, é bem grande. E o Então, legal também é que Roma é bem localizado dentro da Europa. Então você consegue fazer várias viagens para conhecer coisas específicas e bate e volta, assim, né? Dá sim, para ir para muita gente vem para Toscana. cá e faz, de repente, 3 dias aqui, passa um dia em Veneza, um dia em Milão, um dia em Firenze, vai para fora, né? Vai para um outro país. Aham. Por exemplo, de Roma mesmo, com um trem você vai para Nápoles. Tem o trem mais rápido, se eu não me engano, é 1h30 para Nápoles. Uhum. Para Firenze é a mesma distância. Então, dá para você fazer vários passeios, mesmo. Não digo bate e volta, né? O bate e volta funciona para Nápoles, funciona. Tem uma cidadezinhas aqui em torno, como Orvieto, Assis, que é uma cidade bem Sim. visitada também, para quem é bem católico, né? Bem legal. Uhum. Então, tem muita coisa próxima, né? Mas se você tem, sei lá, 10 dias aqui na Itália, dá para você ir para Milão, Veneza, conhecer Roma, dá para conhecer um pouquinho, né? Aí vai depender muito do que é o seu estilo de viagem, assim. Quando eu fui, eu fiz três cidades base. Eu fiz Nápoles como base, aí eu fui para Costa Amalfitana, fui para Capri, fui para É Pompeia. maravilhoso, né? Isso. Aí é uma outra Itália. O sul Exato. é bem diferente do norte, né? A gente tem aquele estereótipo assim do italiano ser tipo mais aberto e tal, E na verdade fala não é, muito. né? Não é bem assim. Eu acho que pro sul eu senti um pouco mais essa abertura. Tipo, Eu chega acho pro que de Roma, norte, não achei não. eu acho que do romano, né, de Roma para baixo, eles são um pouco mais calorosos. Calorosos, No norte o pessoal é mais fechado, sério. né? É isso mesmo. E é Aí, bem diferente. bem diferente, é. A outra cidade que eu fiz como base para fazer alguns bate-voltas foi Florença, que aí eu Ai, que consegui ir a maravilhosa. Pisa, consegui ir a eu fui Luca, Pienza, Lucca, Siena, fui em que são algumas todas bem cidadezinhas próximas. e Aham. depois Veneza. Que para quem Ai, não não. sabe, Veneza tem a Veneza, que eu não sei como é que é o nome, não sei se tem alguma coisa, mas é Veneza lá das ilhas, e tem a Veneza Mestre, que é uma cidade que se chama Ah, sim, Veneza, sim, é mas que verdade. assim não tem nada a ver com o que a gente imagina de Veneza. Não, é verdade. Não, aí Veneza é maravilhosa, né? Não tenho o que falar, assim. É uma cidade à parte. São coisas que eu via também na minha época de, sei lá, eu acho que eu devia ter uns 12 anos. A minha mãe tinha umas Uhum. revistas em casa e eu via aqueles bailes de máscara, sabe? E achava que nem existia esse lugar, né? E de fato é aquilo tudo que a gente via mesmo, né? Os barcos, enfim, é Uhum. bem bonita. É E como a E o que que você sentiu assim da comida? Porque aqui você é da onde daqui do Brasil? de São Paulo. Você é de São Paulo. Então, aqui em São Paulo, a gente tem muita comida italiana. Tipo, Tem. a gente consome muita comida italiana. Boa, eu acho, pelo menos. E quando você Assim, foi para aí, você sentiu muita diferença? É muito diferente do que a gente imagina de comida italiana ou não? não, na verdade, assim, eu sempre amei massa, né? Sempre comi muito em casa, sempre gostei Uhum. muito. Pizza, eu gosto, mas não era muito fã, assim, não era uma coisa que eu precisava comer. Tem gente que é super Aham. viciada na pizza, né?
E a Aham. pizza aqui é bem diferente. Eu, particularmente, prefiro a pizza da Itália. Eu acho uma pizza mais leve, né? É uma pizza que leva muito menos recheio. Então, Aditivos. é muito diferente, né? Quem vem para a Itália Uhum. acha... A gente que está acostumado, eu acho que com a pizza do Brasil, quando vem para a Itália, acha que vai comer aquela pizza napolitana alta, Aham. recheada, né? Tem, né? A pizza, mesmo a napolitana, que é uma delícia, ela é um pouco mais alta, mas nem se compara à pizza brasileira, né? Eu acho que aquela pizza cheia de recheio. Mas em relação à massa, eu acho que, como eu já comia muito no Brasil, eu continuei comendo aqui. E aqui, na verdade, a gente passa a substituir o nosso arroz e feijão pela pasta, né? A Vai gente acaba acontecendo naturalmente, né? a gente acaba adquirindo esse hábito do italiano, mas, por exemplo, eu acho que uma das coisas que eu não era acostumada e que eu passei a comer foi tomar o café com doce. Por exemplo, a minha vida toda eu tomei café e comi um pão com manteiga e tal, que é o que eu amo, é a simplicidade. E aqui não, Uhum. né? O italiano come o tal do corneto doce, que é o croissantzinho. Não existe Uhum. você sentar no bar, no Ah, tipo, café. café da manhã, você vai comer um doce e o café. E o café, exato. Hum, Existem os cornetos, que é esse croissant, que não tem o recheio, que é o simples, mas mesmo assim ele tá. é doce. É docinho. E Uhum. eu não tinha esse hábito. Para mim, café da manhã é com salgado, né? E aí a gente acostuma. Hoje eu devoro os Adora. cornetos também. Exato, a gente se adapta em tudo. Mas assim, eu acho que a Itália, em relação à comida, é, tem muita coisa parecida com o Brasil, entendeu? Tirando o arroz, a Aham. gente consegue consumir. O feijão é um pouquinho diferente, mas é gostoso também. Então, legumes a gente tem Muitos, praticamente né? todos que tem no Brasil. Uma fruta ou outra que a gente gosta, que é difícil encontrar. Quando a gente encontra, eles vendem por unidade, que é uma facada. Eles colocam Aham. como, sei lá, país tropical, sabe? Mas Aham. assim, eu não tive dificuldade. Eu, como amo massa, como amo. Enfim, eu acho que eu sou bem aberta. Talvez as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade a se adaptar a novas. Mas assim, eu não acho que é muito diferente do Brasil. Então. E Não, o tipo, italiano come não bem, teve né? muito adaptação. É, come, né? Ele Tem o tem primeiro várias prato, né? Aí tem o refeições. primeiro prato, segundo prato. Tem Exato. É uma tudo sequência, separado. né? A gente no Brasil, a gente mistura tudo, né? Eles acham, ó, nossa, você vai comer a carne junto com arroz e tal. Não. Aqui tem a entrada, o primeiro prato, o segundo prato e tal. E aí E não tem muito essa coisa de colocar queijo ralado na massa, né? então, na verdade, eles não colocam, mas se você for num restaurante e falar, você tem o queijo ralado, eles te dão numa boa e você Numa coloca, boa. mas existem certas coisas que o italiano é muito tradicionalista, né? Muito conservador, assim, você não pode mudar a receita, você não pode não sei o quê, eles acham Aham. meio até ofensivo, até uma ofensa, né? Então, Uhum. mas tem certas coisas. O meu marido, por exemplo, adora mudar, entendeu? Ele adora ser do contra. E aí eu falo, né, deixa pra lá, Vai com come esse negócio. calma. Eu falo, deixa, come. Aí o italiano fala daquele jeito, ele fala daquele jeitinho, né? Você tem certeza e tal? Tipo assim, ele quer mostrar pra você que aquele prato foi pensado daquela maneira, nananã, Aham. pra te dar sei lá, um sabor, né? O italiano tem essa coisa. Aham. Então, mas pode pôr o queijo ralado sim, entendeu? Eu nunca vi ninguém falar ou olhar torto com o negócio do queijo. É, tem Porém, gente que tá falando que coloca queijo na sopa. queijo na Aí também sopa. aí também vocês consomem muito sopa, né? Eles fazem muito minestrone aqui. É que assim, o italiano Que é uma consome sopa muito com massinha, com legumes. com legumes, tá? É aquela, bom, não sei, como que é o nome da sopa no Brasil de legumes? Caldo verde? Não, caldo Sopa de verde. legumes mesmo. Eles consomem muito, muito sopa, um minestrone. Eu acho que no jantar eles acabam consumindo uma coisa mais leve. Eles consomem muito o legume como Tá. contorno, né? Como acompanhamento. Então, sopa, pão. Assim, a impressão que eu tenho, quando eu vim pra cá, eu falei pro meu marido, falei, eu acho que a gente vai engordar agora, né? Porque tudo aquilo que a gente consome um pouco de menos no Brasil, a gente acaba. É, Aqui carboidrato aí é liberado, né? não é low carb,
carb, é high, como se diz, high carb, né? É. Então, mas eu tenho a impressão de que a farinha muda muito, né? Então, Talvez seja a questão da qualidade do ingrediente, né? exatamente. Até uma coisa importante, até assim, a impressão que eu tive é que logo que eu cheguei, porque no início eu não tinha nada para fazer, só ir no mercado, né? Então eu virei expert do mercado. E eu tive a impressão de que os alimentos são muito mais saudáveis, entendeu? Você tem. Aqui eles respeitam as estações dos legumes, das frutas, tem coisa que você só vai achar no verão, tem coisa que só. Assim, determinados meses para cada alimento, sabe? Eu acho isso importante. E aí tem várias coisas que pelo menos ele, a gente tem sentido que é mais saudável. Então, se a gente consumisse, acho que o carbo que a gente consumisse no Brasil, a gente estava frito, né? Eu acho que é diferente mesmo. Eu lembro de duas coisas que o Fabrício falou para mim, meu marido, quando ele voltou, que foi que carne bovina era muito cara, tipo, comparado ao Brasil, que era bem caro. E que ele não encontrava com tanta facilidade como a gente encontra aqui, suco de fruta. Não era, tipo, tão fácil. É raro. E aí foram as duas coisas que ele voltou, tipo, eu quero carne e eu quero tomar suco. É verdade mesmo. Porque, assim, o hábito do italiano é beber água. Ele se alimenta, ou ele bebe água ou ele bebe um vinho. Ele não tem esse negócio de beber suco. No Brasil, a gente come, toma um suco, ou toma um refri, enfim. E suco de todos os sabores, né? Aqui, em alguns lugares, você vai achar o suco de laranja, que é a espremuta deles. Mas assim, vou te falar que de 10 bares, 8 vão ter, ou 2 vão ter. Não é comum, sabe? Não é comum, né? Não vê. Agora, o suco de caixinha, que não é o suco legal, né? Esse tem, realmente. Mas assim, o suco natural é muito difícil mesmo. Que nem a gente tem aqui, tipo, casa de suco de fruta, assim. E quando aí você não acha vai o suco ter natural, meu, é caro. caríssimo. Porque eu tive a experiência esse ano, fui até as ruínas, né, em Pompeia com os meus sogros. E logo na porta, assim, quando você tá morto de andar dentro das ruínas, tem como fala? Uma barraquinha? Uma banquinha, E não são italianos, eu não sei, eu acho que são egípcios. Tem umas bancas de frutas aqui, né? Eles vendem suco de todos os sabores, mas assim, se eu te disser quanto nós pagamos em cada suco, você cai dura. Porque sai muito mais caro do que pagar um almoço, entendeu? Num lugar bacana aqui. Eles cobravam 10 euros cada suco. Nossa. É um absurdo. Então, mas assim, ainda bem que foi ótimo. Eu falei pra ele, foi o melhor suco da sua vida, né? Falei, comentei com o meu sogro. Porque, degusta isso até a última gota. Porque 10 euros aqui, você come, sei lá, ali no Consegue centro. almoçar. No centro histórico, você come um primeiro prato, uma entrada e a bebida com 10 euros. Cara, a gente pagou 10 euros num suco, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E o sorvete? Diferente mesmo? O sorvete é triste. Eu já amava o sorvete. A gente só consegue chegar à conclusão porque eles são magros. De uma maneira geral, o italiano é magro. Exato. A gente só consegue chegar à seguinte conclusão. Eles usam só ingredientes de primeira qualidade. Então, o problema não está em comer farinha. O problema está em comer farinha ruim. E eu acho que eles se exercitam muito também, né? Eu, pelo menos, tenho essa memória de ver as pessoas tipo, correndo, usando os parques para correr, enfim. Eu costumo falar isso pro meu marido, que assim, eu vejo pessoas de seus 40 e poucos anos que ainda fazem vários tipos de esporte. Eu digo assim, eu tenho uma amiga que tem 45 anos, ela tem 2 filhos, italiana. E ela joga vôlei, mas jogava profissionalmente até... Porque aqui eles têm esse monte de série, né, em cada esporte. E muita gente que continua praticando esporte, e assim, pessoas mais velhas, idosos mesmo, eles são bem ativos. Eu tenho essa impressão também. Eu acho que está muito ligado ao movimento do corpo mesmo. Eles colocam mesmo o corpo para movimentar. E eu não tive também essa impressão de que era uma cidade, porque quando você imagina, nossa, eles se alimentam de massa e sorvete, pizza, molhos, pizza, pasta e pão. sorvete. Aí você fala, meu Deus,
vou engordar Não, horrores, o mas sorvete, assim, eu acho que disparado não tem pra ninguém. O gelato italiano é o melhor de todos, né? No é muito Brasil, bom mesmo. são os melhores. E aqui, em qualquer esquina, é bom. É difícil. Eu acho que eu nunca tomei um sorvete ruim aqui. E... É, Mas milhares de sabores no inverno, no verão, não tem como. É uma delícia. E o mais tá. legal de tudo é que no verão eles fazem várias promos em mercado e você acaba comprando vários para tomar em casa também. É muito legal. Ai, isso é muito legal. É, eu só vivia de sorvete no verão, porque o verão é pesado aqui, né? O verão É, é. isso que era uma outra coisa que eu ia falar com você, é que as estações do ano aí, elas são bem definidas. Mas quando é verão, é verão. É muito Valendo. doido. E assim, quando o outono chega, quando a primavera, ou, aliás, quando o outono, primavera, verão, outono, inverno, isso. Quando o outono estava finalizando, você via todas as folhas no chão. No É chão. real, assim. O inverno começa, no outro dia já tá aquele frio, sabe? É muito Aham. doido. E assim, o verão, tanto é que a gente, bom, quando eu tava no Brasil, eu via que morriam muitos idosos aqui na Europa, né? É, por Uhum. conta do o verão é insuportável. Eu acho que assim, o É Brasil muito é muito quente. quente, mas aqui eu tenho a impressão de que é pior, não sei, eu acho que a É que eu sensação. acho que aí, por ter as 4 estações bem definidas, acaba que você se prepara muito para o inverno, e eu falo se preparar até, tipo, a sua casa vai ter calefação, os locais vão ser mais preparados para o frio, porque aguentar um frio é muito mais difícil que Sim. aguentar um calor. E aí acaba que o calor fica, tipo, ai, vai dar para levar, sabe? Então não sei se todo E lugar vai no ter final, ar-condicionado, e no final você sofre muito no não, calor, né? é muito quente mesmo. E eu acho que por conta de ser disso que você falou, de ser muito definido, eu acho que tem umas semanas muito de pico, sabe? Uma semana que é Uhum. muito frio, uma semana que é muito calor, é muito, nossa, muito quente. É, o pico do verão é tipo julho e agosto, mais ou menos, né? É agosto. Agosto o Agosto. bicho pega. É. E Julho já é agosto muito que são as quente. férias, tipo, gerais, assim, da Europa, né? É, Escolares. normal, a escola, se eu não me engano, para em junho, né? Aqui a gente não tem, aqui na Itália, eles não têm aquele período de férias do final do ano que a gente tem no Brasil, né? Nós temos as nossas férias Uhum. divididas. Aqui eles fazem corrido. Então, se eu não me engano, termina em junho. É junho, julho e agosto. São 3 meses corridos de Que é férias. o mês são os meses do verão, né? Exato, é um Basicamente. mês que ninguém consegue estudar, né? Então, Aham. é muito quente mesmo. Assim, É, não, eu e a imagino. galera vai pesada pra praia. Se tem uma pessoa que gosta de tomar sol, as pessoas achavam que era brasileiro, o italiano deve ganhar, viu? Porque o pessoal pega pesado no Gosta, né? bronze. Uma outra pergunta que fizeram é custo de vida. Se, tipo, é muito caro morar na Itália, comparando com outros países da Europa, assim, você acha que é mais barato, mais caro? Porque pra Então, gente vai ser mais caro porque a gente ganha em real. Então, querendo ou exato. não, na hora de converter, a gente perde muito poder de compra. Mas, assim, dentro da Europa, a visão que eu tenho de fora é que Espanha, Itália e Portugal ainda conseguem ter um custo de vida um pouco menor do que Inglaterra, nem se falam assim, França, Alemanha, Suíça. Suíça. Eu, Tem isso. Eu acho que assim, muda um pouquinho dentro do país, né, em relação a uhum, custos de moradia e tal. Mas assim, por exemplo, vou até te dar o meu exemplo, né, de Roma. Eu não estou dentro do grande centro, eu estou a 50 minutos de carro e a diferença entre um aluguel dentro ali do centro de Roma para onde eu estou é muito grande. Então, tá. assim, se a gente for falar de um modo geral, o poder de compra, a partir do momento que você passa a ganhar em euro, que você está aqui trabalhando, enfim, que Uhum, a sua renda é em euro, eu acho que não é um custo de vida alto, porque é o que você falou, o nosso poder de compra para quem ganha em euro é muito grande. uhum, Então, eles prezam muito por essa igualdade, né? Então, hoje aqui na Itália, a gente tem um sistema de saúde totalmente gratuito.
Porém, existem algumas exceções de certos exames, certas especialidades onde você tem que pagar uma pequena taxa, mas assim, de um E aí modo você geral, precisa ser cidadão italiano ou ter esse permisso para poder usar esse serviço ou exato, é precisa. Na para... verdade, Tá. assim, se você tiver aqui a turismo, normalmente as pessoas vêm com um seguro saúde, né? Sim, Da sim. seguro Quando se viagem. Isso, é. Mas é Mas isso. as pessoas que não veem, enfim, que não têm esse seguro, o sistema de saúde público ele não vai se negar a prestar um socorro. Porém, quem tem direito ao sistema de saúde é quem realmente Contribui. contribui, exato, Tá. contribui para o Uhum. governo, né? Tá. Então, quem tem o permesso, o visto, ou quem vira cidadão italiano, automaticamente tem esse direito. Tá. Então, você não tem um custo de sistema, você não tem um custo com a saúde, o sistema de a educação na Itália é também gratuita, apesar das taxas, enfim. As escolas, eu não tenho essa total, não tenho como te falar exatamente, porque eu não tenho filhos, mas eu Uhum. sei que o sistema de ensino é gratuito também. Então, assim, Mas para o você. ensino, o que você fala, é ensino fundamental, ou até a faculdade, assim. Vai A ter a faculdade, pública e vai a ter a faculdade privada. Exato, tem a privada também, mas, por exemplo, onde eu faço o meu curso é o ensino público. Tá. Então, existe essa possibilidade, existe uma taxa anual que você paga lá, mas assim, nem se compara a uma universidade privada, que também tem, né? Mas o ensino público, pelo que eu É a tenho lido, referência, né? é assim, dá de mil na privada aqui na Itália. É diferente do Brasil, né? Que a gente, na verdade, a gente tem É essa inverso, é. essa outra visão é que o sistema Uhum. privado, o sistema de ensino privado é muito melhor que o ensino público. Não falo de faculdade, né? Tô falando de um modo geral da escola, enfim. Aham. Mas então aqui você não tem esse custo e se você tiver com seu marido, ou enfim, mesmo que uma pessoa só, se você tiver com um ganho médio, um salário médio aqui na Itália, você consegue pagar seu aluguel, viver tranquilo e ainda conseguir fazer as suas coisas, né? Eu acho que o tipo de emprego comum aqui na Itália, você consegue viver muito bem, assim, muito mais do que você no Brasil, entendeu? Você com salário baixo no Brasil, não vou dizer um médio, né? Até com salário médio no Brasil é difícil você se sustentar, Uhum. você comprar o seu apartamento, você, enfim, comprar o seu carro. Aqui não, aqui eu acho que é tudo mais. Eles prezam muito por essa igualdade e aquela pessoa lá que tem um emprego muito melhor, ela tem o mesmo acesso ao supermercado, ao mesmo acesso, ele compra o mesmo. Como é que eu posso dizer? Ele tem o mesmo acesso a produtos e serviços que uma pessoa que ganha muito menos que ele, entendeu? Eu acho que Então, são dois pontos bem interessantes que você tocou. Que o primeiro é, na hora que a gente for comparar o Brasil com os outros países, é comparar coisas comparáveis. Não dá para você falar, aqui, sei lá, eu moro no bairro da Consolação, aqui em São Paulo, é bem no centro da cidade. sim. Eu comparar quanto que eu pago de aluguel aqui, eu tenho que comparar quanto que eu pagaria de aluguel no centro de Roma. Não dá para eu comparar com, mas eu vou morar como você mora, a 50 minutos da cidade. Então, compara se você morando a 50 minutos também Exato, do grande centro, né? Eu acho que a exato. grande diferença e a grande vantagem de quem tem vontade de morar fora é que você não vai ter custos indiretos, que aqui a gente é obrigado a ter. A gente gasta muito para ter segurança, a gente gasta muito para ter saúde. É obrigatório você ter um plano de saúde. Se você tem filhos, tipo, você vai gastar muito com a educação deles. E aí, na Exatamente. hora que você soma isso tudo, aí você vê que você pode até ganhar bem, mas você gasta muito. No E final não aí, sobra nada, no né? A final, não gente. sobra nada. Aí eu acho que a diferença aí é que, como esses gastos, que aqui no Brasil são muito altos, aí não vai ser alto, as pessoas, tanto ganhando um pouco mais quanto ganhando um pouco menos, acabam tendo acesso às mesmas mercadorias, aos mesmos serviços, não vai A ter tanta mesma diferença. qualidade. Isso. Eu acho que a Exatamente. grande diferença é isso, né? E eu acho que pra Exatamente. gente, pro Brasil, eu acho que o que pesa muito, não sei se isso pesou para você, eu acho que o que pesou para você foi viver essa experiência, e eu me identifico muito com isso, eu ainda tenho muito essa vontade de
Eu não penso em morar para sempre, mas eu falo, cara, eu tenho que viver essa experiência. Eu acho que todo mundo na vida devia ter uma experiência desse tipo. Eu acho que a gente cresce muito, sabe? A Sim, gente sim, muda sim. muito, os valores mudam muito aqui. É muito É, engraçado ter essa visão de uma outra cultura que preza por outras coisas, sabe? Eu acho que sim. a gente perde porque a gente está longe da nossa Longe. família, né? A gente Uhum. está longe do calor do brasileiro, que é muito diferente. Só o brasileiro tem esse, né? Aham. Mas a gente ganha muito em outras coisas, né? Em relação a esse tipo de Acho que a valores. segurança pesa muito Para mim foi e um dos pontos mais importantes de quando a gente resolveu mudar foi essa questão. Hoje eu ainda me preocupo porque os meus pais estão no Brasil, os meus sim, sim. amigos, a família do... Uhum. É que Ah, pensei que tinha travado. a qualidade de vida que você tem aí, tipo, se torna outra. E aí os seus valores ficam diferentes, né? Mas aí é Exato. inevitável você pensar que, tipo, pô, eu tô vivendo isso aqui, mas, tipo, as pessoas que eu gosto estão longe. Aí você fica nesse Esse dilema. Até, impasse, tipo, exato. Aí a gente tem que matar a saudade de outras maneiras, né? Tem que ir um pouquinho aqui, tem que ir um pouquinho ali. Mas assim, eu acho que só vivendo isso para ter a noção real do que é, sabe? É você viver o novo, aham, sei lá, você conhecer outras culturas. Eu acho que você tem que ter a mente muito aberta, né? Porque tem uhum, gente que vem para cá e com, sei lá, 3, 4 meses falar, não dá, eu não vou conseguir, eu o italiano não olha na minha cara, sabe? Eu acho que, assim, o que eu tenho como experiência hoje é que o italiano é muito conservador, né? Mesmo, assim, o pessoal de Roma ser um pouco mais caloroso que o pessoal do norte, eu acho que é uma cultura, o italiano, a partir do momento que ele gosta de você, ele te abraça mesmo e te leva para dentro da sua casa, mas até você chegar nesse eles são mais passo, desconfiados, né? Até pegar a isso, confiança deles, aí tudo bem. exato. Então, assim, leva um certo tempo. E tem gente que. E eu sei que não é fácil, né? Você tá num outro país Uhum. sem ter pessoas para conversar, enfim, trocar ideia, recomeçar não é fácil. Então, Sim. tem que ter E isso muita. e assim, o que você vai, tipo, se alguém resolve morar agora em outro país, claro que você está procurando uma qualidade de vida melhor, segurança, saúde, educação, enfim, você está procurando coisas boas. Mas não pense que vai ser fácil, né? Tipo, você Exato. vai encontrar obstáculos que talvez aqui no Brasil você não tivesse, que aí você vai encontrar. Eu não vou saber dar nenhum exemplo agora, porque eu nunca morei fora, mas com certeza existem. Não, existe. E a questão também do meio social, eu acho que acaba pesando muito também. Eu fico imaginando, tipo, eu sou muito ligada às minhas amigas, apesar de cada uma morar numa cidade, a gente é muito ligada. E Eu aí, tava tipo, será que eu assim. vou conseguir fazer amigos lá, sabe? A cabeça fica a milhão. A nossa ansiedade acho que bate lá em cima, sabe? Mas Aham, eu sou exatamente como você, assim. Eu tava sempre com uma amiga, ou eu tava jantando, ou eu tava na casa de uma tomando um uhum, café, ou eu tava, sabe? Eu sempre fui muito aham, próxima às minhas amigas. E assim, vou te falar que eu achei que eu ia sofrer muito mais, né? Eu falei, meu Deus, uhum, né? O que que eu vou fazer? Não vou ter minhas amigas lá, não vou poder pegar o meu carro, aham, porque assim, quando você sai daquele mundo que você estava habituado, eu trabalhava, né? Eu estava bem na minha uhum, empresa, eu tinha toda a minha liberdade, pegava o meu carro e ia para onde eu quisesse. Então, assim, quando você muda, quando você vira essa chave, é muito louco. Então, é, de certa forma, a gente acaba aproximando mais algumas pessoas, acaba se afastando de outras, é natural, e aham. acaba se aproximando de outras novas que você assim não tinha ideia de que você ia se aproximar, sabe? De uma forma geral é muita mudança, assim. Eu acho que claro que é isso que a gente estava falando. Eu acho que você tem que ter, sabe, essa como se diz, você tem que ser aberto a isso, tem que ter paciência, tem que saber lidar com essa Aham. distância, com essa falta, porque É, não é fácil.
E outra coisa que eu acho que muda muito, e é tipo, é cabeça mesmo, é a nossa cultura, enfim, é como a gente foi criado. Eu tava conversando com a Yasmin, que ela mora em Lisboa, e aí e ela morava aqui no Brasil, no Rio. E aí ela tava falando pra mim, tipo, que no Rio ela tinha uma moça que ia na casa dela, limpar a casa uma vez por semana, que aí ela tinha o carro dela, e nananana. E aí ela tava falando que em Lisboa ela não tem carro, e aí ela percebeu que, tipo, não precisa ter carro. Tipo, tá tudo bem não ter É, carro. mas E é ela que isso limpa a mesmo. casa dela, tipo, ok, tudo bem. É, tipo, essa é o normal, né? Se você tiver alguém que Mas limpa e que sai do normal, digamos assim. esse é o, exatamente, aquilo era a gente considerar o anormal, né? Aham. Mas é exatamente sobre esses valores que eu te falei que a gente muda. Como, sabe, como Uhum. lá no Brasil a gente quer trocar de carro, e aí você vê que uma pessoa quer ter o carro mais legal que a outra, é uma questão de status, de roupa. Nossa, é Aí completamente muda tudo, né? diferente. O italiano não tá nem aí para carro. Óbvio que tem carros mais bacanas na rua, você vê. Mas assim, pro italiano, o carro é um meio de transporte e acabou. Sabe? Não tem esse lance de gastar rios de dinheiro e tal. E a limpeza para eles é mais tranquila, não é? Eu acho que o brasileiro é muito adita louca da limpeza, né? Ou a gente tem que esfregar tudo, ou a gente tem sempre uma pessoa. Aham. Então, é muito louco essa questão de recomeçar. Eu, assim, já fiz até alguns trabalhos aqui. Cuidava de um senhorzinho, mas assim, por quê? Porque eu estava em casa, desocupada, eu precisava sair, eu Uhum. precisava me ocupar. Enquanto isso, eu estava para entrar na faculdade, então foi o trabalho que eu acabei pegando por indicação de uma outra pessoa. Mas assim, vou te dizer, nunca me imaginei fazendo isso. Não, Mas então, tipo, aqui no Brasil, provavelmente, se você tivesse na mesma situação, você não faria isso. É muito. É cabeça, sei lá. e assim, e vou te falar, o que eu aprendo com essa família que tem esse Aham. vizinho, eu não Não tenho. tem preço, né? Não tem. E assim, aprendo muito em relação à cultura, à vivência aqui na Itália, o italiano, né? Porque a vozinha gosta de falar, então. Ó, Eu acho que é você dois aprende em de um. todas as Você maneiras. ganha pelo trabalho que você tá, tipo, lá prestando, e você treina o seu italiano com uma pessoa bem nativa. Exato, você aprende os trejeitos, né? Você fala com a mão, você faz. Você E eles vira de um fato italiano. falam muito com a mão. Sim. E a E gente você pega já essa tá mania, falando com né? a mão? Eu já falava, agora eu tô pior, entendeu? Porque agora a gente faz o gesto do italiano, a gente só muda o gesto, mas é muito engraçado. E É principalmente verdade. do romano, né? O romano é diferente do pessoal do norte, assim, a forma falada é um pouco diferente, eles falam muito a milhão, então é exatamente isso que eu passava na faculdade, porque o romano fala atropelada, que nem acho que o paulista fala assim, né? O pessoal de São Paulo fala Aham. atropelado, então além de você tentar entender, você tem que falar, pera, fala um pouquinho devagar para eu poder entender. Ó, deixa eu Mas te falar. Daqui a 7 minutos o Instagram derruba a gente. Então deixa eu te fazer uma última pergunta. vamos Na lá. verdade, nem é pergunta, e aí a gente finaliza. Nem é pergunta, é que eu fiquei com uma curiosidade. Você falou assim pra mim, eu tenho uma página das pessoas que estão querendo a questão de documentação. Fala um pouquinho disso. Quem tiver interesse, como que faz para Tá. encontrar. Porque, na verdade, assim, quando eu vim para cá, eu fiquei um bom tempo em casa, então acabei ingressando nesse mundo da cidadania, né? Fiz um Uhum. curso para me capacitar, né, para busca de documentos. E hoje a gente tem essa página que é o RUG na Cidadania Italiana. Então, Tá. nós começamos com a busca de documentos aqui na Itália, que é digamos que o documento O principal para quem principal. faz a prática do reconhecimento tanto no Brasil quanto na Itália, então é o ponto-chave, né, da prática esse documento. Então, nós começamos com essa busca aqui, estendemos para pesquisa, porque assim, se eu te disser que de 10 casos, 9 das pessoas não sabem onde está esse documento, de onde vem esse antenato,
Só É sabe bem que o grande. bisavô nasceu na Itália. Ah, eu acho que eu sou neta de italiano, mas assim, ninguém foi atrás, né? E eu acho que tudo começa na família. Você tem que realmente fazer essa busca. Ai, vô, e o bisavô? E aí você descobrir de onde vem, né, essa origem. Aham. Então, a partir daí, a gente faz essa busca e pesquisa, né? Hoje, para os documentos italianos, e aí, devido à demanda dos nossos amigos, das indicações, a gente também presta essa consultoria aqui na Itália hoje. Tá. E a gente tem até um apartamento para o pessoal que vem fazer o reconhecimento de cidadania aqui. Além, né, de estudar para tentar ser arquiteta na Itália, a gente presta esse serviço também. Não, mas tem que ser, tá super certo. E é uma coisa que aqui no Brasil muita gente tem interesse nesse serviço, né? Então é bem bacana de divulgar mesmo que O vocês têm cidadão, esse serviço. o descendente de italiano tá nas Américas, né? Tá tanto nos Estados Unidos, Argentina, Brasil, a grande maioria dos descendentes estão ali. Então a procura é bem grande. E assim, né? O fato de você ter o passaporte europeu te abre muitas portas, principalmente para quem não digo vir morar na Itália, mas tem gente que quer morar em outro país, enfim, ir para os Estados Unidos, então Tipo, eu tenho o português. Toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu não preciso tirar visto. Tipo, exato. basta uma autorização e ok, pronto. Eu não tenho essa Exatamente. burocracia do visto, assim. E é Então, muito de difícil, fato, né? Não é fácil conseguir o visto americano, então é uma burocraciazinha, é chatinho. Então já tem, é, assim, é uma vantagem. tem pessoas que passam 2, 3 vezes na fila, né? Até na terceira conseguir o visto americano, porque tem vontade de conhecer e tal. Mas assim, te abre N portas, né? Até para quem quer vir para um outro país aqui na Europa é bem bacana. Então a Se gente fizer parte da Comunhão Europeia, ajuda muito. E a Itália, eu posso estar enganada, mas eu acho que é isso, ela considera como critério sanguíneo, né? Então, tipo, se o seu Exato. bisavô era Não italiano tem e você limite conseguir de provar geração. de geração, né? Basta Só tem que que conseguir você provar, obviamente. aí que tá, o negócio da Aí tá o certidão, negócio. hoje a gente faz essa busca de certidões também no Brasil, então a gente presta o serviço aqui na Itália, no Brasil, e auxilia na prática, né? Auxilia no reconhecimento aqui. Então, mas assim, é um trabalho que requer bastante paciência, tanto pela nossa parte quanto pela parte do cliente, porque é um trabalho que se realmente a pessoa não tiver noção, né, não souber quem é o antenato, é uma coisa que se estende mesmo. Mas assim, é um sonho, né? Quem tem esse sonho, enfim, de ter esse passaporte, de mudar de país, tem que entrar de cabeça, ter paciência, Se que você uma hora tem o dá direito certo. e você quer muito, tipo, vai atrás, assim, corre atrás que uma hora dá certo, né? Ai, muito Exatamente. bacana. Gostei muito de conversar Passou tão contigo. rápido, Foi, né? Eu falo tá demais. vendo? Se Não você me dói, cortar, eu não começo a dói. É atropelar. tranquilo. É Então bom tá bom, não, foi uma conversar. delícia. E o mais legal é que a gente conversa e, tipo, passa muita informação valiosa, Exato. que as pessoas que têm essa... Ah, meu Deus, já vou desligar. As pessoas que têm essa vontade de não necessariamente morar, mas conhecer um país e aí às vezes fica meio receosa, ai, como que é, como que não é. Eu acho Eu sempre super falo, ai, valioso. tem oportunidade, vai, sabe? Vai É isso que de mesmo. alguma maneira você vai crescer. Vai te Vai ser acrescentar, né? valioso. Não tem o que falar. Eu acho Exatamente. que todo mundo tem que passar por essa experiência mesmo. Eu, se eu pudesse, eu ia passar um pouquinho em cada país e ia colher um pouquinho de cada coisa. Eu acho o máximo Sim, mesmo. sim. Mas E foi aí te ótimo. desejo Obrigada a que você pelo convite. eu que agradeço você ter aceitado e desejo que dê tudo certo e que você comece a trabalhar com arquitetura aí, e aí a gente depois Esse conversa sobre pesadelo outras passe pra coisas. nós. Obrigada. Isso, vai passar, vai passar. O inverno vai embora e isso também vai junto, e aí vai voltar vida normal aí. Amém. Vai dar tudo certo. Adorei. Obrigada. Um beijo. Adorei. Beijo, gente.